E começo falando sobre peso ideal. Gente, peso ideal é uma tarefa difícil, né? Tem gente que tem isso com facilidade, mas não é para todo mundo. E às vezes as pessoas falam assim, ai, por conta da correria do dia a dia, ou eu não consigo me alimentar bem porque não dá tempo de eu preparar meus alimentos. Agora, segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros está acima do peso. E 1 em cada 5 pessoas sofre com obesidade. Para entender como excesso de peso afeta a nossa saúde, eu recebo o doutor Luiz Castro, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Doutor, eu não te apresentei porque eu estava aqui sem suas credenciais, mas você é... Gastrocirurgião. Gastrocirurgião. Seja muito bem-vindo. Te convido para sentar aqui do meu lado. Como gastrocirurgião, eu imagino que você, ao longo de sua carreira, tenha se deparado com algumas pessoas obesas querendo fazer cirurgia de estômago, querendo lidar com esse sobrepeso. É verdade? É verdade. Eu sou médico formado em cirurgia, vou fazer 40 anos esse ano. E opero obesidade há mais de 20 anos. Então, eu trabalho com o serviço de obesidade também em toda a parte de gastrocirurgia, né? E principalmente com obesidade, que é também é uma pandemia. Em todos os países do mundo, principalmente no mundo ocidental, tá certo? Nós temos uma epidemia de obesidade. E a obesidade, nós teremos a oportunidade de falar sobre ela, né? Começa, que a gente costuma dizer, o magro de hoje pode ser o obeso de amanhã. Então, a obesidade, ela é uma doença crônica e nós temos que preveni-la. É interessante a gente falar sobre obesidade e deixar claro que é uma doença crônica, porque a gente está vivendo num mundo hoje que muita gente fala assim, é um mundo chato, né? Mas é um mundo de muita cobrança, um mundo onde as pessoas falam assim, nossa, vai falar de obesidade, vocês são gordofóbicos. Mas a verdade, a obesidade tem CID, é uma doença, né? É uma doença. E a gente precisa combater essa doença. Precisa. E a obesidade, ela não começa de uma hora para outra. Ela começa no sobrepeso. O sobrepeso já representa algum grau de gravidade. Ele tem vários escalonamentos pelo índice de massa corpórea, tá certo? Você encontra indivíduos com leve sobrepeso que para ele em específico, já é nocivo. Ele não precisa ter uma obesidade nem leve, nem moderada, nem grave, para que ele desenvolva doenças em que o sobrepeso já desencadeia esse tipo de doença. Por exemplo, o diabetes do tipo 2, principalmente na terceira idade, tá certo? O aumento da massa gordurosa no corpo, no fígado, a esteatose hepática e outros distúrbios metabólicos podem levar o indivíduo na terceira idade ao diabetes do tipo 2, tá certo? Que pode ser prevenido, em que o indivíduo, ao não ter, ou ele ter um peso ideal, para cada caso deve ser analisado, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, com menos doenças, tá certo? E mais longevidade, né? Então, a probabilidade desse mecanismo acontecer é muito grande, né? Hoje é o Dia Mundial da Gula, nós estávamos falando nisso. E a gula deve ser prevenida. Aliás, é um dos pecados capitais. É um dos pecados capitais, né? Eu até falo, tem uma coisa interessante na Bíblia que fala que não tem pecadinho nem pecadão, que é tudo pecado, né? E às vezes a gente aqui fala assim, ai, pecado é roubar, pecado é tudo pecado igual. Então comer demais é pecado, porque a gente tem um corpo que é para ser cuidado, né? Não pode bagunçar a história toda. Na verdade, nós não podemos viver para comer. Nós devemos comer para viver. Agora, ao longo da sua vida e da sua experiência clínica e cirúrgica, as pessoas começaram a ficar mais relaxadas por conta de imaginar que lá na frente elas podem se submeter a uma cirurgia de estômago, uma redução de estômago, ou não? Não. Não. Eu acredito que não. Qual é a maior dificuldade de segurar o peso? Prioridades. 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 Se nós repararmos, se prioriza outras coisas a não ser a alimentação. Hoje, a sociedade mundial, nós não temos dificuldade em alimentos, desde que você, obviamente, tenha dinheiro para comprar esses alimentos, né? Mais calóricos, menos calóricos, mais gostosos, menos gostosos. Então, nós priorizamos a nossa vida, o trabalho, priorizamos
família, priorizamos costumes, atividades sociais, mas não priorizamos a alimentação. Hoje, a facilidade em comer faz com que a maioria das pessoas sejam beliscadores, e não que ele tenha uma alimentação regular, com um lanche matinal, com um almoço e um jantar. Né? Se come a hora que der. Dá para comer? Comemos. E comemos o que tiver pela frente, que seja mais prazeroso, mais gostoso de se alimentar. Então, se deixa de lado a qualidade, a atividade física, né? Nós somos cada vez mais sedentários. A revolução industrial, onde a humanidade chegou hoje, faz com que nós sejamos muito sedentários, né? E nós não priorizamos mais a alimentação. A alimentação eu como depois, em qualquer momento. Às vezes eu respondo mais perguntas no meu Instagram de seguidores que falam assim, como é que você faz para se alimentar bem? E você falou de prioridade, né? É exatamente prioridade, quer dizer, eu organizo a minha alimentação, né? Hoje eu vim para cá, eu já fiz meu café da manhã, eu já trouxe meu potinho ali com a minha proteína, porque eu sei que daqui a pouquinho eu preciso tomar, porque eu fico aqui até 2h30 da tarde, quer dizer, eu vou fazendo com equilíbrio a minha alimentação, pensando que depois eu vou fazer um almoço com verduras, com legumes, né? Mas as pessoas realmente não pensam, saem na correria e comem o que tiver. O fato da gente comer certinho, café da manhã, almoço e jantar, de fato, é o que vai fazer diferença da gente ser obeso ou não? Não quer dizer, porque não é, né? Não. Mas existem probabilidades. A probabilidade de um indivíduo que tem uma alimentação regular, de boa qualidade, priorizando os alimentos como frutas, verduras, legumes, um alimento não tão industrializado, tá certo? Ele comendo numa quantidade que seja não gula, tá certo? Ele tem a probabilidade de ser magro. Hereditariedade conta muito, doutor, mas não conta sobre isso agora não. Segura aí que eu vou dar um recadinho, daqui a 2 minutos eu volto. Porque tem gente que fala assim, não consigo emagrecer porque eu sou de uma família de gordinhos. Vamos ver se isso é verdade, tá bom? Eu volto já já. A gente continua conversando sobre esse assunto, mas eu quero a sua participação. Vou fazer depois um momento de perguntas e respostas e aí você pode mandar a sua pergunta, tira a sua dúvida, no 11 9 50 45 18 40, no WhatsApp, 11 9 50 45 18 40, estou esperando, tá bom? Eu continuo com o Dr. Luiz Castro, a gente está falando sobre obesidade, deixei uma perguntinha aqui no ar, né? Tem gente que culpa a família, fala que minha família é toda obesa, por isso que eu sou obeso. Isso é verdade? Olha, existe um componente hereditário, mas acho que muito mais forte que o componente hereditário é o componente cultural, né? As famílias, elas advêm de culturas dos nossos antepassados. Então, se nós analisarmos a família do italiano, ou do árabe, ou do português, não interessa. Nossos antepassados passaram fome, necessidades, e quem não gosta de uma quantidade de comida? Então, a mesa normalmente é farta, né? Sem horários, né? E isso é cultural. Eu mesmo, quando tive meus filhos, na década de 80, fazia questão de ir no supermercado e comprar 4, 5, 6 barras de chocolates para guardar em casa, certo? Desnecessário, hoje a gente entende isso, né? Mas no passado talvez não. E muitas pessoas não entendem isso. Você trabalha bastante, você sofre muito, você quer dar o melhor para o seu filho. A gente tem uma relação muito intensa de prazer com a comida, né? Exato. De alegria com a comida, com os pratos doces, né? Eu mesma, eu tenho dificuldade, eu sou bem formiguinha. Mas aí eu me controlo, faço o equilíbrio, que eu sempre conto para vocês que estão em casa, e bastante exercício físico. Quer dizer, tem que tentar achar seu equilíbrio, né? Olha, vamos conversar sobre um assunto que está dentro disso, que é uma comida também, que é a bebida alcoólica. Muitas pessoas acham que o prazer está na quantidade de bebida que se toma e não no momento em que ele está tomando. Então, é muito mais prazeroso um casal, num jantar, namorado ou casado, tomar uma taça de vinho que causaria o mesmo prazer do que tomarem 2 ou 3 garrafas de vinho. Com certeza. Certo? Então, é exatamente isso. Passa por um controle
do ser humano. Então, E encontrar outras fontes de prazer. Por exemplo, a gente veio no final de semana prolongado aqui em São Paulo, tanta coisa gostosa para fazer, e passear num parque, numa praça, num lugar de ar livre, né? A gente está vivendo a pandemia com um distanciamento, então em lugares abertos, usando máscara, mas teve gente que já acordou pensando o que vamos fazer para comer de manhã, de tarde, de noite. Aí é que tá, né? Tal da prioridade. é tal da prioridade. Veja bem, muitas pessoas falam assim, eu trabalho demais. Eu trabalho de segunda a sexta ou segunda a sábado, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Então vem um feriado, ele fica em casa para quê? Para dormir e comer. Ele não está preocupado em fazer uma atividade física, em ter uma boa alimentação. Ele quer comer. Né? E come-se exageradamente. Dá para mudar isso e tem que mudar isso. Agora vamos falar um pouquinho de cirurgia, porque muita gente já entendeu que a obesidade é uma doença e aí procura uma solução para isso. E a cirurgia de redução de estômago, ela tem sido cada vez mais buscada, mais falada. O que antigamente era tão raro, hoje em dia a gente já vê com mais frequência. Elas evoluíram? Sim, evoluindo bastante nos últimos 30, 40 anos, tá certo? A cirurgia não resolve o problema da obesidade, não resolve. A cirurgia, como qualquer tratamento, você tem 3 tipos de tratamento para a obesidade. Você tem um tratamento clínico, você pode ter um tratamento endoscópico e o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele deve ser reservado àquelas pessoas que têm que perder muito peso proporcionalmente, tá certo? O que seria muito peso? Depende da altura do paciente, depende da altura do indivíduo. Então, se você pegar uma pessoa que pesa 90 quilos, você fala assim, mas ele pesa 90 quilos, por que ele vai operar? Mas ela tem 1,5 m de altura. Ela deveria pesar 50 quilos e pesa 90, então ela tem 40 quilos a mais. Então, depende muito da altura do paciente. Né? Então, a cirurgia, ela causa um impacto inicial, que a gente chama de namoro do paciente, onde ele não consegue se alimentar devido à cirurgia. Né? Só que isso passa. Em 1 ano após a cirurgia, tá certo? Essa necessidade de comer, essa gula, isso volta dependendo da situação do indivíduo. Se a pessoa não mexeu aqui, né? Então, por isso que ele precisa de uma equipe multiprofissional, ele precisa de muita orientação para que ele não repita novamente. Né? Ele tem que mudar o comportamento dele. Ele tem Existem que tipos de cirurgia de estômago, doutor? Olha, existem muitos tipos. Eu poderia citar pelo menos 12 ou 13 tipos diferentes de cirurgia. Qual é a mais eficaz e frequente? Todas que são aprovadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, do qual eu me orgulho de ser titular dessa sociedade, e o Conselho Federal de Medicina, muitas foram aprovadas, foram realizadas, mas elas foram abandonadas, porque quando você faz uma cirurgia, você vai provocar no indivíduo uma alteração no organismo dele. E essa alteração ela pode ser benéfica na perda de peso, mas ela pode ser maléfica ao longo do tempo, provocando outras doenças, como deficiência de proteínas e outras deficiências. Então, esse indivíduo precisa de uma equipe multiprofissional que vá assessorar ele o resto da vida. 2 cirurgias se tornaram notáveis nos últimos tempos, tá certo? Principalmente nos últimos 10 anos. Um é o bypass gástrico, que é uma redução do estômago com um desvio no intestino delgado, tá certo? Esse é um tipo de cirurgia. Ela tem um poder de emagrecimento grande. É muito indicada para um indivíduo que tem uma obesidade moderada ou grave, tá certo? E existe a gastrectomia vertical, esse é o nome em português, muito conhecido pelos pacientes em inglês, que é o sleeve, tá certo? Que é uma cirurgia de redução do estômago, apenas uma redução do estômago. As 2 técnicas têm o mesmo poder de emagrecimento no primeiro ano, mas o sleeve não tem um componente intestinal de malabsorção, tá certo? Então, esse indivíduo que faz o sleeve, é o que eu falo para os meus pacientes, ele tem que ser muito mais comportado. Depois que ele emagrecer, ele tem que prevenir, ele tem que fazer a parte dele, porque senão ele volta a engordar
muito mais rápido do que num bypass. Mas hoje são as duas técnicas mais realizadas. Você está falando, eu estou me lembrando, eu adoro assistir um reality show do Dr. Now, que é acho que ele é americano, né? Ele é americano, lá em Houston. E ele sempre faz as cirurgias, mas ele obriga o paciente primeiro a se submeter a uma reeducação alimentar. Ele fala, não vou te operar se você não tiver mexido na cabeça, se você não estiver controlado em relação à sua alimentação. Isso mesmo. Eu vou falar um assunto que acho que é muito importante para todos. Frustração. Imagine um indivíduo obeso que lutou contra a obesidade, porque todos tentam lutar, e ele joga a toalha e procura uma equipe e vai operar. Então ele opera, corre um risco, que é a cirurgia, ele emagrece e ele volta a engordar. E é frustrante, é frustrante. Ele se autodiscrimina, é muito frustrante para o paciente. E eu garanto a vocês que é muito, muito frustrante para a equipe. Também. A equipe que tratou dela, para o cirurgião, é muito frustrante. Imagina. Então, a seleção desse paciente antes da cirurgia, o convencimento desse paciente é muito importante. Com certeza. Eu acho que é isso. Doutor, temos perguntas. Me dá 2 minutinhos para a turma já organizar e eu volto aqui para ter as respostas, tá bom? Ok. Você é magrinho assim por conta própria? Eu me submeti a uma cirurgia bariátrica. Ah, que coisa boa de saber isso. Você já passou pela cirurgia bariátrica? Já passei. Deu certo. Tem quanto tempo? 3 anos e meio. Olha, você perdeu quantos quilos? 35. 35 quilos. Que show. Depois você conta mais dessa sua história. Tá bom. Bom, né, gente? É bom saber que o médico também passou por isso, então ele te entende. Isso é maravilhoso demais. Vem cá, doutor Luiz Castro, então me conta aqui. Há 3 anos você se submeteu à cirurgia. Qual foi a técnica usada? Eu fui submetido a um sleeve lá no Hospital São Genaro, né? E por quê? Eu tenho 64 anos de idade hoje. O envelhecimento faz você trocar massa muscular por massa gordurosa. E naturalmente, o seu metabolismo diminui. Apesar de praticar esportes, sempre pratiquei, sempre comi. Então você engordou nessa fase do envelhecimento. O metabolismo ficou mais lento e você ganhou peso. Sim. Depois dos 40 anos... Isso acontece com todo mundo? Naturalmente, mas existem outros componentes também, né? A ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e como todo mundo. E como é que foi o pós-cirúrgico? Como é que foi? Porque assim, a cirurgia, ok, tomou uma anestesia, não viu nada, mas acabou a cirurgia. Teve dor? Pouca. Isso não como vou é falar. Como é que é essa sensação de meu estômago tá pequenininho e querer... Dá vontade de comer? Nos primeiros 15 dias, não. Não. Mas depois, paulatinamente, vão passando os meses, você tem o apetite normal. Mas não cabe? Não cabe. Hoje eu como pouco. Eu como talvez 200 gramas em cada refeição. Bem pouquinho. É verdade que quando o estômago da gente, ele tá cheinho, mesmo que seja com pouquinho, 200 gramas de comida é bem pouquinho, né, gente? Aí a comida bate na parede do estômago, já manda comando pro cérebro de que a gente está saciado, é isso? Existe uma produção de grelina pelo estômago, pela célula gástrica, mas quando você retira, como foi o caso, outras células do intestino passam a fazer essa função. Nós não temos um controle absoluto disso. Então, você tem fome. O grande problema do indivíduo operado de obesidade é beliscar, porque a gente come em pequena quantidade e você fica beliscando. Então, por isso que é muito importante o indivíduo ser preparado para que ele tenha disciplina para comer. Você tem disciplina, né? Porque tá magrinho. Isso. Eu pratico esportes, como sempre pratiquei. Aliás, o esporte não emagrece ninguém. A atividade esportiva não emagrece ninguém. Depende do que você come e do que você bebe, obviamente. Né? Se eu comer 3.000 quilocalorias... claro, você vai engordar, né? Você vai engordar. Então, e gastar 2.500, você vai engordar. Então, isso... A atividade esportiva te ajuda. Então, meu ritmo de vida, ele mudou necessariamente com a cirurgia, tá certo? Me ajudou.
Mas depende da minha vontade, então. A cabeça tem que funcionar. A cabeça tem que funcionar. Bom, acabei que eu perguntei tudo pro Dr. Luiz Castro e não passei as suas perguntas, mas eu prometo que eu vou passar. Daqui a 2 minutos, então, eu volto, que a produção tem que se organizar sempre quando eu passo para as perguntas. Então, segura aí que a sua pergunta vai sim, o Dr. Luiz vai responder já, tá bom? Mandou, aguarde. Luiz, vamos às perguntas? Vamos? Vamos ter pergunta aqui na tela, produção? Então vamos lá, pode colocar a primeira. Posso saber se estou acima do peso apenas calculando o IMC? É índice de massa corpórea, ou é preciso uma avaliação médica? Não, você pode calcular o seu índice de massa corpórea, tá certo? É o peso dividido pela altura ao quadrado, a altura vezes a altura. Se esse índice for menor do que 25, quer dizer, essa conta, peso, altura ao quadrado, é menor que 25, você tem um peso ideal. Perfeito. Certo? É um peso para magro. É óbvio que isso tem um limite inferior, que é 18,5, tá certo? Quando você está entre 25 e 30, você está acima do peso. É óbvio que existem diferenças entre você ter 25,5, 26 e ter 29,5, quase 30. Tá? Então, a gravidade da doença ela vai aumentando conforme o seu peso aumenta. Eu vi agora mesmo, falando sobre índice de massa corpórea, né, o sobrepeso. Sim, nosso organismo foi feito para ter um peso. Se nós estamos acima do peso, paulatinamente nós vamos forçando as nossas juntas, seja de joelhos principalmente, tornozelos, a coluna. Né? O que ao longo de muitos anos, esse sobrepeso, pode lá na velhice, na terceira idade, comprometer a sua qualidade de vida. Então, o índice de massa corpórea pode ser um dado, sim. E você pode fazer um cálculo em casa. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Sei que estou acima do peso, mas esteticamente isso não me incomoda. Tudo bem continuar gordinha, já que sou feliz assim? Eu acho que na vida você tem que ser feliz, mas você também deve se lembrar da sua saúde. Né? Nem sempre aquilo que lhe causa felicidade pode ser bom para você. Estar muito acima do peso depende de cada um. Eu aconselho que você sempre mantenha o peso para baixo, que você... Perder peso é muito difícil. Tá? E o gordinho de hoje pode ser muito obeso no futuro. Tá? Não esqueçam que nós vamos envelhecer, que nós queremos envelhecer. Eu acho que é importante a gente se gostar de qualquer forma, a gente tem que se gostar, mas se a gente se gosta, a gente tem que se cuidar, né? Porque a gente quer viver mais, a gente quer lidar cada vez melhor com a gente mesmo. Então tem que cuidar do coração, cuidar das articulações, isso tudo é cuidar do seu peso também, Sim, acima de tudo. você tem completa razão. Próxima pergunta, vamos para a tela. Sofro com transtorno de ansiedade generalizada e tenho engordado muito, pode ser culpa da medicação? Certamente não. Não, doutor? Não. Mas medicação controlada, esses ansiolíticos, eles não engordam? O problema em medicina, em minha opinião, é a causa. Qual é a causa do problema? Ansiedade. Tá? Então, existem formas de você tratar dessa ansiedade. Não quer dizer que uma medicação vá controlar a sua ansiedade. Muito pelo contrário, ela pode ter efeitos colaterais maiores. Não estou dizendo que não deva ser usada a medicação. Cada caso e cada profissional. Então, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu devo procurar um psiquiatra para tratar da minha ansiedade. Sim, um médico clínico pode tratar, sim, mas o especialista é o psiquiatra, é o psicólogo para fazer terapia, é tentar resolver o meu problema. E o que a gente assiste é o indivíduo não resolvendo o problema e tomando um comprimido para ficar mais calmo, para dormir melhor, para se sentir melhor. Na verdade, isso é uma fantasia, porque ele não está resolvendo o problema dele de ansiedade. Aliás, hoje eu tenho uma live às 18h30 com a doutora Ana Paula Pena falando sobre saúde mental. Porque saúde mental, gente, como a gente falou bastante aqui sobre tratamento multidisciplinar, é um problema que exige um tratamento multidisciplinar. O doutor estava falando, tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra, mas você precisa ter um professor de educação física para te orientar, de repente buscar meditação, ou buscar um hobby, buscar uma atividade que te dê prazer para acalmar, né? E cada um encontrando aí o seu eixo, o seu equilíbrio, é importante. Muito importante você encontrar o seu eixo, o seu equilíbrio. E não simplesmente tentar substituir isso por alguma coisa. Por exemplo, por um comprimido de ansiolítico. Né? Perfeito. Uma pena que o tempo voa.
Até estourei um pouquinho o tempo, mas eu queria conversar muito mais, mas te convido para voltar outras vezes para a gente continuar aprendendo sobre obesidade e as formas de tratá-la, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de conversar com seus espectadores e consigo mesmo. E é um prazer e sempre que me convidarem eu estarei de volta. Tá ótimo, obrigada, doutor. Doutor Luiz Castro, cirurgião do aparelho digestivo, ele está no hospitalsangenaro.com.br. Siga o Instagram, Hospital San Genaro com 2 N's. Até a próxima, doutor. Obrigada. Vamos lá, gente. Vamos continuar aprendendo, lembrando que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Aqui a gente não para de aprender. Aliás, na vida a gente só para de aprender quando para de viver.